Alô amigos, alô amigas, grande alegria encontrá-los neste domingo pela manhã, aqui na Toca do Leão, para o nosso cafezinho habitual de todos os domingos. E é uma alegria poder compartilhar com vocês hoje, né, um cafezinho diferente que nós ganhamos aqui, por gentileza do nosso amigo Norival Bergaria, que é colaborador lá da empresa Turim, né, fábrica de calçados. E eles têm uma prática já de muitos anos de produzir um café de qualidade e oferecer aos seus clientes, aos colaboradores da empresa. E ele, por gentileza, mandou-me esse cafezinho que está divino, um cheiro maravilhoso. Eu quero compartilhar com vocês, agradecer aos amigos da Turim e agradecer também ao nosso amigo Norival Bergaria, que nos acompanha no canal, que nos dá a sua atenção toda semana e sempre está conosco nas atividades filosóficas e religiosas que nós realizamos. Norival, muito obrigado, obrigado aí aos amigos que nos ofereceram esse café delicioso, cheiroso, aqui nessa manhã. Manhã de dia de Páscoa, né? Páscoa para nós é um momento especial da nossa vida, porque nós somos cristãos e tem lá o seu significado religioso, né? Nós estamos em pleno domingo de Páscoa e, obviamente, os povos comemoram de maneiras diferentes, né? E aqui no Brasil comemoramos fazendo uma mesa lauta, reunindo a família, a célebre bacalhoada, a peixada, como é que chama? A muqueca, né? Que obedece ao mesmo tempo os critérios religiosos da maioria dos cristãos. E, naturalmente, também se distribui os ovos de Páscoa, né? Está aqui um dos símbolos mais interessantes desse lado mais comercial, mais mercantil, mas não deixa de ser interessante porque o ovo de Páscoa não é em si grande coisa, mas ele tem um simbolismo muito grande, que você presenteia as pessoas, você presenteia as crianças. Então, o tema nosso de hoje é Páscoa, tempo de reflexão e de ressignificação das coisas. Então, nós vamos tratar desse assunto hoje. Convidamos aos amigos que não são inscritos, que se inscrevam no nosso canal, nos deem esse prestígio, que acionem o sininho para receber as notificações do canal, as novas notificações, e se ao final acharem que o trabalho valeu a pena, deem o seu gostei, que nos auxiliará enormemente na continuidade do nosso trabalho. Nosso tema de hoje, portanto, Páscoa, tempo de reflexão e de ressignificação das coisas. Vamos ao tema. O nosso café, oferecido pelos amigos da Turim. Páscoa é um termo que vem do latim, né? Pascha, que é derivado do hebraico Pessah, né? Então, os judeus comemoram o seu Pessah, a sua passagem, né, ao seu modo, por outras razões que não são a dos cristãos. Mas os cristãos comemoram a Páscoa no primeiro domingo, depois da Semana Santa, porque é o dia em que Jesus ressurge, né, para o mundo, vencendo a morte. Ele é ressurreto e Jesus aparece, então, posteriormente, a Maria de Magdala, aparece para lhe dar um recado que ela levasse até os discípulos que ele estava vivo e voltaria ao meio deles e que eles acreditassem que ele havia vencido a morte, em outras palavras. Então, o retorno de Jesus é o que se comemora nessa Páscoa. No mundo católico, se tem vários procedimentos de Semana Santa, né, em que se cuida de várias condutas religiosas. Nós espíritas consideramos o retorno de Jesus como sendo aquela confirmação da imortalidade, aquela confirmação de que a vida continua, de que tudo segue como antes, que apenas o corpo perece, mas o espírito eterno, imortal, aquele ser que somos, na essência, continua a vida, porque esse é imortal, esse é eterno, esse nunca vai acabar, nem a morte pode vencê-lo. Talvez por isso Jesus tenha lançado aquele desafio, né? Morte, ó morte, onde está a sua vitória, né?
Onde está o seu aguilhão? Tragada foi a morte na vitória. Em outras palavras, Jesus queria dizer que mesmo que o corpo pereça, o espírito continua. A alma daqueles que amamos, a alma daqueles que fizeram parte da nossa vida, estão presentes. As almas deles estão presentes, vivas, diríamos, vibrando na nossa jornada, embora não possamos vê-las, mas podemos senti-las. Com um grau de sensibilidade um pouco mais apurada, podemos perceber a interferência generosa que eles produzem em nosso favor, trazendo paz, trazendo calma em momentos de dificuldades, em momentos de desencontros. Então, a Páscoa para nós é essa passagem, a passagem da morte para a vida, e a morte nos seus vários significados, porque há a morte física, aquela que decreta a inexistência do cidadão para a terra, mas não tem o poder de anular o Espírito eterno que continua cidadão do universo, dono da vida eterna. Tem mortes morais, tem mortes políticas, tem mortes emocionais que as pessoas acabam se sentindo praticamente fora do contexto da existência. Então, todos esses tipos de expressões para definir, diríamos assim, de uma maneira imprópria, esses estados em que o indivíduo está em processo quase que de anulação, é bem esse retrato de que com Jesus a vida se processa e ela se renova. Disse o apóstolo Paulo: aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Tudo que era velho ficou para trás e tudo se fez novo. O corpo velho, o corpo que envelheceu no tempo como força da natureza, porque tudo vai um dia se extinguir nesse sentido. Então, esse corpo, ele ficou velho, deixou de ser servível ao espírito. Então, ele é descartado pelo fenômeno da morte física, mas o espírito se renova, porque retorna ao controle da sua vida espiritual mais plena. Tem tempo de refletir, de pensar, e ele pode retomar os caminhos bons que escolheu ou escolher novos caminhos para novas jornadas. Então, a ressurreição de Jesus significa para nós isso, em ponto mais, diríamos, compreensível, o renascimento, o ressurgimento para uma nova vida. Então, nós queríamos aproveitar essa Páscoa aqui, do ovinho de Páscoa, né? Sugerir para os amigos: não precisa comer o coelho, pode comer só o ovo, não tem problema, né? Presentear. Olha, uma reflexão importante: como é bom presentear, né? E na Páscoa as mães ficam correndo para trás de um ovinho assim, a avó, o avô, o tio, o primo, o irmão, a irmã quer fazer um presentinho para o irmão mais novo, ou para o namorado ou para a namorada, corre atrás de um mimo qualquer e de repente o ovo de Páscoa é o que simboliza, o chocolate vem trazer um pouco de doce, doce no sentido de dulcificar, né, a vida das pessoas, às vezes amargas por certos problemas que a gente tem que enfrentar na vida. Mas uma reflexão que me chega em boa hora, creio que chega aos amigos, é que a ressurreição da morte para a vida também está acontecendo para a humanidade. A humanidade enfrentou uma pandemia que ceifou milhões de vidas no planeta. Então, a morte rondou muitos lares, a morte esteve presente na vida de tanta gente. Mas, embora nós tenhamos que compreender que não era mais possível que certas pessoas do nosso afeto, do nosso mundo amoroso ficassem conosco, nós aceitamos que elas continuem conosco espiritualmente. Ninguém esquece as pessoas que amam. E as pessoas que amam em qualquer lugar do universo jamais esquecerá de seus amores. Por isso, eles palpitam nas nossas vidas, né? Eles são vibráteis, a gente sente as presenças dessas criaturas que nós amamos. Então, quando a pandemia veio trazer a face da morte para a vida de tanta gente na humanidade, em todos os países, em quantidade de milhões, nós começamos a pensar na ressurreição de Cristo como se fosse a nossa ressurreição como humanidade, desse fenômeno da morte que ainda assedia em muitos lugares, mas graças à misericórdia divina está passando, nós estamos ressurgindo.
é um tempo de reflexão, e é por isso que é um tempo de ressignificação, é um tempo de dar sentido às coisas que até então tinham perdido sentido para nós, o amor, o respeito, a fidelidade, a tolerância, a caridade, gente. Como explodiu no sentimento das pessoas, até daqueles que não tinham lá o hábito de fazê-la, a caridade, a empatia, o gesto de ajudar, de desprender, de comparecer, de estar juntos. Que trabalho maravilhoso realizaram profissionais de saúde, gente de apoio, pessoas do mundo normal, pessoas comuns em situações de grande necessidade, que resolveram abrir mão do pouco que tinham para compartilhar, dividir. Então esse é um tempo de reflexões, e é um tempo em que nós temos que começar a pensar na importância que tem esse serzinho que está crescendo na nossa casa, chamado criança, chamado bebê, né? Nesse jovem, que é uma proposta de futuro, mas já está acontecendo no presente. O que nós estamos fazendo por eles? Refletir sobre os idosos que já contribuíram conosco enormemente para a nossa felicidade, a nossa vida, para que nós chegássemos a ser o que somos, para que nos tornássemos o que nos tornamos. Como nós temos que cuidar bem desse povo. Olhemos os animaizinhos, né? Nossos companheirinhos de estimação, seja um gato, um cachorro, aquilo que for permitido e que nós pudermos ter em casa sem que os aprisionemos, né? Livres, convivendo conosco, tendo vida própria, inclusive respeitando a sua condição de animal, não querendo ficar humanizando os animais. Os animais precisam ser animais, eles precisam ser o que são. Precisam ser tratados como são, precisam ser amados como são, porque senão nós anulamos a sua natureza essencial. Então, olhar para a natureza com esse amor, com esse carinho, com essa graça, com essa beleza, olhar para o nosso irmão, né? Porque nós estamos também precisando ressignificar o sentido de respeito e de amor. Vemos guerras por toda parte, uma guerra horrorosa, injustificável, inexplicável, incompreensível e inaceitável como essa, de ver bombas caindo como se fossem chuvas do céu, e na verdade são os dedos da maldade, os dedos da vilania, os dedos da vingança, os dedos do egoísmo, né? Então precisamos pensar, a humanidade precisa sair desse estado de beligerância, desse estado de teríamos agressividade, né? Desse estado de animosidade para o estado de amor que Jesus nos recomendou. Então, lembrando de Jesus no seu ressurgimento, no seu renascimento, né? Nesse domingo em que vamos compartilhar a mesa, a presença dessas pessoinhas amadas, desse ser maravilhoso que Deus colocou na nossa vida, como com o nome de pai, de mãe, de irmão, de filho, sobrinho, amigo e qualquer outra nomenclatura. Vamos amar verdadeiramente, porque ressignificar a convivência é aumentar a dose de amor e anular a dose de discrepâncias, né? Sejam elas emocionais, comportamentais, enfim, nós precisamos voltar ao amor do Cristo para termos amor uns pelos outros, mas para chegar a isso, precisamos também considerar que nós somos filhos de Deus, passar a nos amarmos também, cuidar melhor de nós mesmos, olhar onde estão as falhas, corrigi-las sem afobação, sem ansiedade, ver no que podemos melhorar e melhorarmos, porque nós temos coisas boas demais para oferecer, mas como nós deixamos perder a significação do gesto de carícia, de amor permitido e aceito, consentido e compreendido, nós, quando deixamos de ser generosos, de ser companheiros, de sermos amigos, porque haviam riscos e restrições pelo caminho, nós deixamos de significar a beleza do amor de Deus. Então, estamos hoje com esse cafezinho delicioso, que agradecemos novamente aos amigos lá da fábrica Turim, né? Com essa gentileza de oferecer. Imagina a alegria das pessoas tomando um café agora aqui conosco, essas coisinhas da mesa, vocês aí com essas maravilhas que vocês têm aí, sejam elas quais forem, por mais singelas, é a mão amiga que fez, é a mão amorosa que fez, traz amor para a nossa vida. Esse é o presente de Jesus para todos nós. O seu amor inesquecível, o seu amor imortal, que impregna tudo,
em que ele põe a mão ou que se trata sobre ele. Por isso, no ressurgimento de Jesus, ressurjamos na vida da humanidade, como aqueles seres luminosos, que Jesus um dia disse que era treva, mas que agora era filho da luz, e que precisavam andar como filhos da luz. É para isso que viemos. É isso que Jesus espera, por presente no seu renascimento para a vida, no seu ressurgimento da morte para a vida eterna. Jesus está no meio de nós, Jesus está conosco. Recebam na sua vida e na sua mesa, recebam nesse cafezinho singelo. Aqui, da Toca do Leão para o coração de vocês, do coração de vocês para o coração desse amigo, Leão Borges. Um bom dia para todos, boa Páscoa, felicidade, paz para o mundo e amor entre os homens. Muito obrigado.